De um lado temos um pequeno cavaleiro vazio que não transparece nenhuma emoção, nem alegria, nem temor ou sequer compaixão. Apesar de não parecer ameaçador, esse guerreiro é extremamente habilidoso em batalha, mesmo em sua forma base, sendo capaz de superar inimigos mais rápidos que ele, maiores que ele e até mesmo em maior número. Para ele não importa nem mesmo se você é uma divindade, se ficar em seu caminho será derrotado. Mas quando assume a sua forma divina, ele é extremamente poderoso e ameaçador, transbordando todo o medo e escuridão que habitam dentro do seu vazio. Conheçam o Cavaleiro de Hollow Knight. Do outro lado, despertando novamente do seu sono de morte, temos um temível guerreiro conhecido como Penitente. Em sua jornada, em busca por revelar os segredos macabros escondidos por trás do chamado milagre, o Penitente se mostra impiedoso e brutal, sendo implacável em batalha e derrotando todos que se opuserem em sua jornada de penitência, superando qualquer dificuldade, seja no mundo físico ou mesmo no mundo espiritual. Ninguém é capaz de dominar seu corpo e nem sua mente. Conheça o Penitente de Blasphemous 2. This endless waiting has been my penance. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DHDev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo vamos comparar esses dois jogos de peso do gênero Metroidvania. Galera, qual deles será que é melhor atualmente? Eu particularmente dei uma opinião bem polêmica nesse vídeo. E também te desafio a comentar agora aqui embaixo qual é o melhor para você e o porquê da sua escolha. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí. Habilidades de exploração. Aqui vamos analisar o quanto o jogador tem controle sobre a movimentação do seu personagem, voltado para a exploração do mundo do jogo. E os dois jogos são muito parecidos, os dois têm habilidades semelhantes e os controles são muito precisos, galera. E em nenhum dos dois jogos temos aquela sensação de que erramos por conta de os controles serem mal codificados. Logo, são jogos de altíssimo nível em controles, e as diferenças ficam em detalhes bem sutis. Em Blasphemous 2, podemos apenas andar em uma velocidade constante. Podemos usar o dash aéreo e também no chão. Temos um pulo variável em Blasphemous 2, ou seja, o jogador consegue controlar a altura desse pulo, com o tempo pressionado do botão, dando um controle refinado e muito mais preciso na mecânica de pulo. Possuímos aqui também o pulo duplo e conseguimos grudar na parede, porém apenas em locais específicos do mapa. O Penitente também possui a mecânica de se abaixar, e com o analógico direito podemos subir e descer a tela do jogo. Já em Hollow Knight, podemos também andar apenas em uma velocidade constante, ou seja, não temos mecânica de corrida. Possuímos o dash aéreo e no chão, pulo variável também e pulo duplo, e o cavaleiro gruda em qualquer parede lisa do cenário. E ele consegue olhar tanto para cima quanto para baixo, mas não tem a mecânica de se abaixar. E nesse tópico, na minha opinião, Hollow Knight leva vantagem, pois o cavaleiro consegue fazer tudo o que o penitente faz, com exceção de se abaixar. Mas para a exploração do mundo, o cavaleiro tem muito mais opções, como um controle maior na altura do pulo se comparado com o penitente. Em Hollow Knight podemos pular bem baixinho só dando aquele toquezinho no botão, mas também muito alto pressionando o botão por mais tempo. Em Blasphemous também fazemos isso, mas a variação na altura do pulo é bem menor. Porém, a maior diferença aqui está no fato de o cavaleiro grudar em qualquer parede lisa do cenário, enquanto o penitente é limitado a apenas os locais que os desenvolvedores escolheram. E isso acaba tirando um pouco dessa liberdade de exploração que o jogador tem. Resumindo, Hollow Knight dá mais liberdade e controle para os seus jogadores. Mundo do jogo e seu level design.
Em Blasphemous 2, o mapa é gigantesco e temos inúmeras passagens secretas, locais escondidos, a progressão no mapa é muito bem balanceada e conforme coletamos habilidades, novas áreas são liberadas. Temos diversos itens secretos, NPCs por todo o caminho do jogo, inúmeros puzzles de cenário e muito bem feitos por sinal, e muitos locais de save para recuperar as energias e principalmente se locomover entre locais distantes no mapa. Outro detalhe é que a quantidade de locais e ambientes únicos é absurda, desde o começo até o fim do jogo, liberando novas áreas temáticas e únicas a todo instante. Já em Hollow Knight, o mapa também é gigantesco, com uma quantidade imensa de passagens e locais secretos, uma progressão pelo cenário muito bem balanceada, itens secretos, ambientes únicos, resumindo, um trabalho impecável dos desenvolvedores. E nesse tópico, galera, é realmente muito, mas muito difícil de apontar um vencedor, porque os dois jogos cumprem à risca o papel de ser um excelente jogo Metroidvania. O que um faz, o outro também faz de maneira diferente em seu mundo. Ambos os jogos têm uma exploração muito prazerosa e aqui realmente qualquer um dos dois podem ser considerados vencedor. Mas eu não vou ficar em cima do muro e vou dar a vitória para Blasphemous 2 nesse tópico, por pequenos detalhes, mas que querendo ou não, serão usados como critério de desempate aqui. Primeiro é a quantidade absurda, galera, de ambientes temáticos que temos em Blasphemous 2. O jogo tem muitos, mas muitos cenários únicos. Os desenvolvedores não pouparam esforços em criar assets diferentes para cada cantinho do mapa. Em média, de cada 3 a 4 salas diferentes que você anda, libera um lugar com uma ambientação totalmente nova e única. E o mapa é tão grande ou até maior que o de Hollow Knight, possuindo uma pixel art de uma complexidade elevadíssima. E isso é desde o começo do jogo até o fim. Você está indo para lutar com o último boss e tem um cenário novo temático sendo desbloqueado. Isso é insano demais. Em Hollow Knight, a sua arte é sim extremamente bela, temos também áreas temáticas, mas os ambientes que se passam nessas áreas são bem maiores. Por exemplo, se juntarmos os Jardins da Rainha com o Caminho Verde, podemos notar que nos dois reinos temos ambientações muito parecidas, sendo uma floresta com inimigos praticamente do mesmo estilo e tudo mais. Então não é que Hollow Knight é ruim nesse quesito, mas Blasphemous 2 tem um diferencial aqui. E a quantidade de pontos no mapa para você teleportar em Blasphemous 2 também é bem maior que Hollow Knight, facilitando ir entre locais distantes mais rapidamente. Em Hollow Knight temos sim o besouro que nos ajuda, temos os trens e a mecânica de teletransporte, mas não supera Blasphemous 2, porque em Blasphemous 2 você consegue chegar bem mais rápido nos locais distantes depois que libera todo o mapa do jogo. Então aqui pra mim, Blasphemous 2 ganha. Inimigos. Em Blasphemous 2 temos uma quantidade enorme de inimigos e cada inimigo tem uma das 3 armas que o penitente carrega como seu ponto fraco, ou seja, você precisa aprender o padrão de batalha de cada inimigo para saber como lidar com ele. E existem inúmeros momentos em que o jogo combina de forma assertiva inimigos que exigem armas diferentes para te complicar e dificultar a sua vida, trazendo um desafio bem interessante. Já em Hollow Knight temos muitos inimigos diferentes também, inimigos característicos de cada região do mapa e de diferentes tamanhos, com habilidades e funções variadas e que trazem diferentes níveis de desafios para o jogador. Neste tópico, os dois jogos fazem um trabalho brilhante muito próximo um do outro. E outra vez, o critério de desempate aqui é detalhe. Acredito que os inimigos em Hollow Knight são superiores por passar a sensação de que fazem parte daquele mundo, estão vivendo suas vidas ali e eventualmente o jogador esbarra neles. Já em Blasphemous 2, eu tive uma sensação maior de que cada inimigo foi perfeitamente posicionado ali, cuidadosamente, para aguardar o jogador chegar e pegar ele de jeito. Em termos de imersão, os inimigos em Hollow Knight para mim foram muito mais efetivos. E sem contar no Coliseu de Batalhas, que faz um verdadeiro teste com o jogador. Todo ambientado e realmente passando a sensação de que o Panteão é algo daquele lugar, que outros viajantes vão pra lá pra se desafiar, não apenas você. Em Blasphemous 2 temos algo parecido com o Coliseu, mas bem simples. Você basicamente libera 4 níveis de desafio em um mundo espiritual que só você tem acesso.
e que são só rodadas com hordas de inimigos. Desafiador, mas nem de longe se compara com a progressão de dificuldade de cada batalha enfrentada no Coliseu em Hollow Knight. Aqui o Coliseu dos Tolos deu um show à parte. E por conta disso, na minha opinião, Hollow Knight ganha nesse quesito. Batalhas contra os chefões. Em Blasphemous 2 temos em torno de 10 chefões, desde secundários até os principais do jogo. E cada batalha é única e muito divertida, com padrões de ataques diferentes e um desafio até moderado, mas não beira o impossível. Em cada chefe, assim que você aprende o padrão dele e quais armas você deve usar, a batalha se torna bem mais tranquila. A maioria deles é possível derrotar e avançar no primeiro encontro. Alguns você tenta um pouco mais, mas no geral não teve nenhum em que eu tenha travado nele por dias. Então as batalhas em Blasphemous 2 são sim muito boas e têm uma dificuldade moderada. Por outro lado, citar Hollow Knight sem lembrar instantaneamente de algum boss em que você passou raiva é bem difícil. Hollow Knight tem muitas batalhas de boss memoráveis e chefões de diferentes tipos, desde os mais fáceis até os mais apelões como Green Rei Pesadelo ou a própria Radiância. Batalha com boss em Hollow Knight realmente é um ponto forte quando o assunto são os seus chefões. E nesse tópico não tem jeito, galera, Hollow Knight é muito superior a Blasphemous 2, porque além de ter muitos chefões, todos são únicos e alguns insanamente difíceis. Porém a cereja no bolo é que você ainda pode dificultar mais batalhando com eles no mundo dos sonhos, ou seja, você reenfrenta um chefão que já foi derrotado em uma versão ainda mais apelona. E essa mecânica de revisitar o boss já derrotado não temos em Blasphemous 2. Por isso aqui Hollow Knight leva melhor. Se você tem interesse em desenvolver seus próprios jogos, eu deixei aqui no link da descrição do vídeo os cursos que eu mesmo fiz para me profissionalizar e poder hoje ter a liberdade de criar os meus próprios jogos. Tem curso de pixel art, modelagem 3D, programação e, pasmem galera, até edição de vídeo e produção de conteúdo para a internet. Você vai encontrar tudo que precisa para criar seus jogos e ainda construir sua própria comunidade gigantesca. Bora, seus fazedores de jogos, não fiquem aí perdendo tempo não, hein? E eu quero que você comente agora qual desses dois jogos é o melhor pra você. E na minha opinião polêmica, galera, eu ainda acho que Hollow Knight se mantém implacável como o melhor Metroidvania. Eu deixei de comparar inúmeros pontos aqui nesse vídeo, como por exemplo o enredo, a história do jogo, a imersão no mundo do jogo e até upgrades de objetos coletáveis, porque meio que eles empatam na qualidade e fica muito a cargo do gosto pessoal. Eu preferi destacar nesse vídeo os tópicos que dá mais para tirarmos uma diferença entre eles. Mas resumindo galera, tanto Blasphemous 2 quanto Hollow Knight tem um nível de qualidade elevadíssimo. Blasphemous 2 é um jogão e eu recomendo demais. Porém, por alguns pontos que eu citei aqui nesse vídeo, Hollow Knight pra mim continua sendo levemente superior. E outro detalhe bem importante aqui galera, é que eu não quis considerar nesse vídeo as DLCs e expansões de Hollow Knight, beleza? Comparei apenas o jogo base dos dois games. Senão acabaria ficando muito injusto, porque Blasphemous 2 não teve ainda expansão de conteúdo. A seguir serão recomendados dois vídeos muito top para vocês aqui do canal. Em um deles eu revelei os inúmeros segredos do level design de Hollow Knight, e no outro eu trouxe diversos detalhes da gameplay incrível de Blasphemous 2, como eles resolveram a questão da fadiga visual da arte e por que muitos jogos deixam de ser divertidos por um motivo bem específico. Comenta aí se você quer mais vídeos como esse e deixa aí embaixo as suas sugestões, galera. E o simples fato de você deixar um comentário aqui me ajuda demais de um jeito inimaginável. Se você curtiu meu trabalho, você pode contribuir também usando a função Valeu Demais, que vai me ajudar muito a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Enfim, galera, todas essas ações contribuem demais com o meu trabalho aqui no YouTube. Vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.